A graça e paz, nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico e nesta hora aqui eu quero falar um pouco sobre hedonismo cristão, o que está acontecendo em muitas partes aí da igreja, e nós vamos entender um pouco mais esse termo da filosofia e entrarmos com bases bíblicas para que haja um entendimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E esse canal, o canal Evangelho Autêntico, visa estudar a palavra de Deus com você. Eu sou o pastor Denis Fernandes e é com muito carinho que eu gravo esses vídeos aqui, geralmente nos finais de semanas, para compartilhar com você aí, você compartilhar com seus amigos, membros aí da tua igreja ou irmãos da tua igreja, e junto nós estudarmos, tá bom? Eu quero ler um texto aqui, capítulo 12 da Epístola aos Romanos, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra hedonismo, o que é hedonismo? Vem do grego hedonê, que significa prazer. E essa filosofia, o hedonismo, eles defendem que o ser humano ele tem que buscar os prazeres e se satisfazer dos prazeres, seja ele de qualquer ordem, e que esses prazeres é a suma importância da vida, é que nesses prazeres contém a alegria e a felicidade. Então, essa linha filosófica, infelizmente, de uma forma bem camuflada, ela acabou entrando nas igrejas evangélicas e o que nós temos visto é muitas pessoas indo para os ambientes que se presta culto, procurando prazeres, procurando satisfações. É muito comum nós ouvirmos hoje pessoas dizer: o culto foi bom, o culto foi ruim, eu não gostei do culto, eu não senti a presença de Deus no culto, eu não vi anjos hoje no culto, ou seja, eu não me satisfiz com o culto. Mas na verdade esse entendimento ele não existe, esse entendimento é uma falácia, uma mentira. O apóstolo Paulo, dizendo aos romanos sobre o verdadeiro culto, ele diz que o verdadeiro culto, ele começa quando o próprio cristão se apresenta a Deus como um sacrifício vivo. E o que é sacrifício? Paulo está usando aqui um termo, uma terminologia do que acontecia no templo. Quando algum ofertante levava o seu cordeiro ou a sua ovelha para ser sacrificada no templo, ela passava por algumas análises, ver se ela não tinha manchas, ver se ela não tinha enfermidades, ver se ela não tinha máculas, ver se ela não tinha defeito físico. E se ela fosse considerada perfeita, se ela fosse considerada pelo sacerdote uma ovelha separada de fato, com as qualificações que exigia as leis litúrgicas, ela entrava para dentro do templo. E a partir do momento que ela entrava para dentro do templo, ela iria morrer como sacrifício. O que Paulo está dizendo aos romanos no capítulo 12 é que o culto racional exige de nós o entendimento de quem somos na presença de Deus. Como que nós nos apresentamos a Deus. Prestar culto não é ir cantar. Prestar culto a Deus não é ir
pregar uma mensagem. Prestar culto a Deus não é estar no ambiente a qual músicos tocam instrumentos e alguém faz uma ministração, pregação ou coisas semelhantes. Não, não é isso. Prestar culto começa primeiramente com quem eu sou. Se eu não vivo uma vida de santidade, se eu não tenho entendimento da grandeza, da pureza, da soberania, da santidade de Deus, e eu não renuncio pecados durante a semana, meses e anos a qual eu sou convertido, eu não me apresento como um sacrifício a qual o sumo sacerdote vai aprovar para que ele entre dentro de um culto a Deus, eu não entendi nada o que é culto. Outra coisa, sacrificar vontades, renunciar a desejos, vencer tentações que outra hora gerava prazer em você, resistir, um solteiro, que outra hora foi viciado em masturbação, resistir à masturbação porque ele quer prestar um culto separado a Deus, aquele que outra hora foi viciado em pornografia, resistir às tentações da pornografia, porque agora ele é um cristão e ele entende que como sacrifício vivo ele precisa ser agradável. Resistir propostas ilícitas, pessoas que trabalham com dinheiro, que têm facilidade de enganar em prol de si mesmo para adquirir recursos. Resistir o pecado na sua diversidade, para que você seja o sacrifício que agrada a Deus. E se você for o sacrifício que agrada a Deus, você já está prestando culto. Culto não é uma questão de ambiente. O culto racional começa logo quando eu acordo. E aquele dia que eu acordo, nesse dia que eu acordei, e se Deus permitir, no amanhã que eu for acordar, eu viver uma vida separada para louvor e para a glória de Deus. Esse é o culto racional. E para fazermos e sermos oferecido como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o culto racional, nós precisamos apresentar o nosso corpo, o nosso ser humano a Deus, de uma forma santa, a qual agrada a Deus, sem pecado, sem transgressão, sem iniquidade, uma vida de renúncia, de santidade, uma vida governada pelos princípios do reino de Deus, pela justiça, pelo amor. Senão nós não prestamos culto a Deus, Deus não recebe o nosso culto. Mas para viver de uma forma assim, exige de nós renúncia. E renunciar é lutar contra nós mesmos, contra as vontades, pensamentos e desejos. Por outro lado, existe o hedonismo cristão. Pessoas que se apresentam de qualquer forma, até porque ela não vai para prestar culto, ela vai para assistir culto, ela vai para se apresentar no culto, ela vai para se satisfazer no culto. E hoje nós vemos centenas e milhares de pessoas indo em cultos para dançar, indo em cultos para pular, indo em cultos para sentir arrepio, indo em cultos para receber profecias, indo em cultos para ter revelações, indo em cultos porque aquele determinado pastor é o pastor da cura, ou aquele determinado pastor é o pastor que revela o RG, e esse movimento todo que satisfaz o humano dentro de um ambiente a qual o humano precisa morrer para agradar a Deus, é um ambiente que se prega nas entrelinhas o hedonismo, a vida em busca do prazer. Muitas pessoas não santificam a vida, muitas pessoas não sujeitam a obra do Espírito Santo, muitas pessoas eles vão para a igreja, eles convivem com os crentes, eles participam de um culto, alguns estão em cima dos púlpitos, mas eles querem o prazer, eles não querem a renúncia, eles querem o prazer. E o hedonismo é a busca
pelo prazer. Nós que somos cristãos autênticos, nós precisamos entender que a vida que agrada a Deus é a vida que tira de nós muitos prazeres ilícitos, a qual outra hora nós tínhamos. E nós precisamos entender que culto não se assiste, culto se presta. E nós precisamos entender que em culto nós não nos apresentamos, que em culto nós prestamos um serviço de louvor e adoração ao Senhor. E em um ambiente de culto, nós não vamos para buscar, nós vamos para levar. Em um ambiente de culto, nós não vamos para ser agradados, nós vamos para agradar a Deus. Então toma muito cuidado, possa ser que você está vivendo um hedonismo cristão, achando que é crente, e de fato nunca foi. Sabe, eu me alegro quando ouço uma palavra bíblica e começa um culto cristocêntrico e termina cristocêntrico e nos deixa com o entendimento a qual passaremos a semana pensando nas exortações, admoestações e correções do Senhor através da sua palavra. Eu amo um ambiente de pregação expositiva e verdadeira quando eu sou contrito, confrontado com as verdades de Deus para minha melhora, para minha saúde espiritual. Sabe, hoje o que se entende de culto, o que se entende de prestação de culto é muito raso, é muito ruim. E a impressão que dá é que Deus é um sentimento que arrepia o pelo do braço. A impressão que dá é que Deus é aquele que traz um calor para o corpo físico. A impressão que dá é que Deus é aquele que resplandece com luzes e com coisas para agradar o homem. E se não tiver isso, a impressão que dá é que não tem Deus. Não, isso é hedonismo. Isso é hedonismo. Se você sai da tua casa para buscar prazeres para você, respostas para você, para satisfação própria, você não foi prestar um culto, você foi se satisfazer num culto. Então toma muito cuidado para que o seu culto não vire um hedonismo. Viva as verdades de Deus, a palavra de Deus, e para a glória de Deus, de uma forma verdadeira, santa e agradável, apresentando-se a si mesmo como sacrifício vivo, o teu corpo como templo do Espírito Santo, numa habitação a qual ele habita. E aí sim, prestaremos um culto racional. E é revelado no culto racional qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nós. Deus abençoe e vos guarde.